Olá pessoal, eu sou o professor Tiago Lacerda, eu sou professor de prática de formação do curso de formação de docentes. O vídeo de hoje é para ajudar você a elaborar o seu memorial. Se você não tem ideia de como começar a elaborar o seu memorial ou não sabe o que é um memorial, este vídeo então é para você. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que você precisa ter é um modelo de memorial em Word para poder te ajudar a não começar do zero especificamente. Se você tem um esqueleto já formatado nas normas da ABNT, isso vai te ajudar bastante. Para isso, eu então deixei um modelo fácil para você fazer o download. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar o link para você fazer o download deste modelo. Lembrando que este modelo é do colégio que eu trabalho. Você vai ter que mudar depois. Se você não é meu aluno e precisa fazer um memorial, vai ter que mudar o nome da escola, o nome dos seus professores, etc. Mas isso é apenas um detalhe que pode ser editado de uma maneira muito simples. Eu vou mostrar para vocês agora como fazer o download deste modelo e depois como nós vamos utilizar este modelo para trabalhar de forma online, sem você precisar estar sempre no mesmo computador. Primeira coisa é entrar lá no site. Este site aqui eu deixei no Scribd para quem não é meu aluno poder vir aqui baixar. O link, como eu disse, está no o link, como eu disse, está na descrição desse vídeo. Os meus alunos poderão acessar este arquivo dentro do próprio Classroom deles. Mas quem não é meu aluno e não tem o meu Classroom, pode vir aqui, clicar no botão baixar. Percebam que não tem que fazer nada, não tem que pagar nenhum link. Você só precisa fazer aqui uma conta no Scribd para você poder fazer o download. O download é gratuito. Clica aqui em baixar, vai escolher se você quer fazer em doc ou PDF. Você vai fazer o download em doc, porque nós precisamos do arquivo em Word. Assim que o arquivo for baixado no computador, nós vamos abrir o arquivo e eu vou mostrar para vocês como que o arquivo ele está formatado. Bom, vou habilitar aqui a edição. Percebam que eu já deixei ele formatado nas normas da ABNT e daqui a pouco eu vou passear pelo memorial, pelo esqueleto do memorial, para mostrar para vocês o que fazer em cada parte específica. O primeiro passo é encontrar o modelo em Word. Eu já deixei para vocês o modelo em Word e nós acabamos de fazer o download. Baixamos no nosso computador. O segundo passo é salvar este modelo em uma pasta do meu computador. Vocês vão aqui então em Arquivo, Salvar como, procurem uma pasta, eu vou procurar a pasta que é Prática de Formação, e vou escrever Memorial, vou dar um nome para esse arquivo aqui, Memorial, hoje dia 15 de julho, né? Eu vou colocar aqui 15/7 e clicar salvar. Salvei então dentro da minha pasta chamada Prática de Formação o arquivo com o nome Memorial 15/7. Por que é importante eu dar um nome preciso para o meu arquivo? Para eu não correr o risco de baixar vários modelos no meu computador e depois começar a editar os modelos diferentes e não saber qual modelo entregar para o professor. Então, primeiro passo, encontrar o arquivo. Segundo passo, salvar o arquivo no computador. Agora vamos para o nosso terceiro passo, que é abrir este arquivo lá no Google Docs, que é a partir do Google Docs que nós vamos começar a editar o nosso trabalho de forma online. Podemos trabalhar de nossa casa, podemos trabalhar da escola ou de qualquer computador ou aparelho de telefone que eu tiver acesso à internet. Então, para isso, nós vamos entrar no site do Google. Vamos lá para o Google, então. Ok, aqui nós estamos no site do Google. Eu estou mostrando para vocês da forma mais simples possível. Você vai digitar google.com.br. Você provavelmente tem um e-mail que você utiliza na escola. Aqui no Paraná, nós utilizamos um e-mail chamado @escola. Então, você vai fazer o login com o seu @escola. Aqui, quando eu clico aqui, percebam que eu estou logado com os meus e-mails.
O que eu vou utilizar aqui também é o @escola, mas eu tenho outros e-mails cadastrados aqui. Então, como que eu vou fazer? Nestes pontilhados superior direito, eles são os aplicativos do Google. Você vai clicar nestes pontilhados e vai aparecer aqui vários aplicativos do Google. Você vai procurar aqui, então, o Documentos, Google Documentos. Clica no Google Documentos, vai abrir o Google Documentos aqui. Vocês percebam que o meu Google Documentos está lotado de coisas, de vários arquivos que eu já utilizo. E vão perceber também como eu salvei o meu arquivo numa pasta que era da minha nuvem. Isso depois eu posso explicar em um outro vídeo, como salvar pastas nas nuvens. Ele já apareceu aqui, ó, vejam, Memorial 15/7. Muito bem, pessoal, nós conseguimos então fazer o download do arquivo no computador. Depois nós abrimos o Google Documentos e abrimos este arquivo pelo Google Documentos. Agora é hora de trabalhar. Antes de mostrar para vocês o arquivo e o que vocês precisam fazer dentro deste arquivo, eu quero mostrar um outro detalhe que é super importante. Vocês aqui no canto superior direito têm um botão compartilhar. Vocês precisam vir aqui em compartilhar, vai abrir essa janela. Percebam que o meu e-mail que está aqui, ó, tel.filosofia, é o e-mail que está dizendo que é o proprietário deste arquivo. Eu preciso compartilhar este arquivo com o meu professor. Eu vou colocar aqui o e-mail do meu professor. No caso, eu vou colocar o meu próprio e-mail, que é o @escola, thiago.lacerda@escola.pr.gov.br. Quando eu colocar este e-mail aqui do meu professor, vocês vão colocar o e-mail do professor de vocês, dê aqui no botão à direita, ele pode ser editor, comentador ou leitor. Deixe o seu professor como editor e você pode escrever uma mensagem aqui para ele. Caro professor, estou liberando o acesso do meu arquivo para o senhor poder acompanhar aqui a produção do meu memorial. Assinado fulano de tal, da turma tal, da série tal, ok, e clica em enviar. Depois que você clicar em enviar, o seu professor ele vai receber um link com o seu trabalho compartilhado. Bom, ainda não tem nada no seu trabalho, está em branco. E ele não vai utilizar aquele e-mail com o link, você só fez um acesso para ele. Quando você quiser mandar o trabalho para ele, você volta naquele botão compartilhar e aqui você tem aqui, ó, copiar o link. Quando você clica copiar o link, você pode entrar depois lá no seu Classroom. Ao final deste tutorial, eu vou entrar com o e-mail de algum dos alunos e vou mostrar para vocês como que eu pego este link aqui do meu memorial e posto para o meu professor. E ele vai abrir o meu link sem nenhuma dificuldade, porque eu já desbloqueei, ou seja, eu compartilhei com o meu professor o link. Agora vamos lá para o memorial. Eu vou dar uma passada rápida aqui para mostrar para vocês o modelo que está aqui, no caso, formatado já nas normas da ABNT. Como eu trabalho no Instituto de Educação Estadual de Londrina, no IEL, então eu já deixei a capa preparada para os meus alunos que são do IEL. Se você for de uma outra instituição, você só vai mudar então o nome da sua instituição, a logo da sua instituição, enfim. Mas aqui você vai colocar então o seu nome, lembrando um detalhe importante. Todo o memorial já está formatado. Se a letra está em caixa alta, ou seja, toda maiúscula, você vai deixar a letra toda maiúscula. Por exemplo, nome do estudante. Se fosse eu, o aluno, colocaria aqui então Thiago Eurico de Lacerda. Eu só apaguei aquela linha que estava escrita nome do aluno e coloquei o meu nome. Você vai fazer a mesma coisa aí. E vamos dar sequência. Aqui no memorial, então, memorial das atividades desenvolvidas na disciplina de prática de formação, Londrina, 2022. Nome do estudante, você pode repetir o seu nome aqui. E aqui tem aqui, ó, um box que traz algumas informações importantes. Trabalho acadêmico apresentado à disciplina de prática de formação da primeira série. Você é de qual série? Primeiro, segundo, terceiro?
Este ano é o último ano que possui quarto ano do curso de formação de docentes, né? Então você coloca a série do seu curso. Aqui no caso, eu estou orientando os alunos da primeira série do curso de formação de docentes da educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental do Instituto de Educação Estadual de Londrina, IEL, como requisito de nota parcial, sob orientação do professor Tiago Eurico de Lacerda. Ok? Tem um sumário. Não se preocupem com este sumário por enquanto, né? Coloquei aqui só para ser um guia. Depois nós vamos editá-lo com mais calma no decorrer do trabalho. Vamos passar aqui. Deixei aqui uma página preparada para uma dedicatória, possível, não é obrigatório, o aluno que não quiser não precisa. Uma introdução, no caso dos meus alunos, eu deixei aqui, esta parte será construída com o professor. Ao final de cada trimestre ou ao final do ano, quando eles tiverem que entregar o memorial completo, eu já vou ter construído um texto que eles vão introduzir aqui neste espaço. Atividades desenvolvidas em aula presencial EAD. Como o primeiro ano do curso de formação de docentes possui aulas que são à distância e aulas presenciais, todas as atividades que forem desenvolvidas deverão constar no seu memorial. Então aqui a gente já começa a ter uma ideia do que é um memorial. Eu vou fazer memória a tudo o que aconteceu no ano letivo inteiro com esta disciplina. O professor deu uma atividade dentro de sala de aula, por exemplo, um texto para a gente fazer uma leitura. Este texto tem que entrar no memorial? Tem que entrar no memorial. Eu vou colocar lá, por exemplo, o nome do texto poderia ser Joãozinho da Maré. Aí eu coloco texto Joãozinho da Maré, que foi entregue pelo professor no dia 20 de março de 2022. Coloque o texto que o professor entregou no seu memorial. Depois o professor pediu para você fazer uma análise do texto e fazer um relatório deste texto. O que você compreendeu? Abaixo do texto, você vai colocar relatório solicitado pelo professor sobre o texto Joãozinho da Maré e vai fazer as suas observações. Lembrando que todas estas observações precisam ser diretamente orientações do seu professor. Cada professor possui uma forma de solicitar um texto. Tem alguns que gostam que vocês coloquem aspectos pessoais, sentimentos, outros apenas observações precisas do texto. Então veja como que o seu professor gostaria que você fizesse. Bom, dando sequência aqui, atividades desenvolvidas, né? Eu escrevi postar as atividades desenvolvidas com a professora Ana Cláudia, que significa, no meu caso, que antes de eu chegar nesta turma, tinha uma outra professora que já tinha passado várias atividades. Cada atividade que a professora passou antes da minha chegada tem que constar aqui no memorial. Vocês vão colocar uma por uma na sequência e depois eu vou ajudando vocês a fazerem isso. Aqui, depois, um segundo passo do memorial, vocês vão encontrar uma coisa que eu dei o nome aqui de diário de campo, que são as orientações e relatórios diários e semanais. O que é um diário de campo? O diário, literalmente, é a sua escrita diária sobre o que você está fazendo. No caso dos meus alunos, por exemplo, eles fazem uma prática de formação, ou que nós chamávamos antes de estágio, em alguns colégios, ou é da Prefeitura Municipal de Londrina, ou são colégios particulares, ou são de outras denominações. Cada série tem uma especificidade. Os meus alunos, além de irem no colégio uma vez por semana, eles também fazem visita a outras instituições, como, por exemplo, a APS Down, a APAI, o ILES, etc. Cada vez que você for, por exemplo, a um destes colégios, você tem que levar alguns documentos. Estes documentos eu já vou falar na sequência. Vocês já sabem, porque vocês já estão indo às escolas. Quando eu chego numa escola que eu não conheço, pela primeira vez, eu tenho que ter uma carta de apresentação. Peça
a carta de apresentação para o seu professor, para você se apresentar ao colégio. No meu caso, os meus alunos já possuem essa carta de apresentação, já entregaram, já começaram a fazer o estágio. Quando ele chega lá no estágio, ele tem que seguir aquilo que o colégio está orientando para ele. A coordenadora do colégio, a diretora do colégio e a professora do colégio. Primeira coisa importante, nunca chame nenhum destes profissionais que eu acabei de falar somente pelo nome. Ah, fulana do... Não, a professora fulana, o professor ciclano, o diretor, a diretora, o coordenador, a coordenadora. Então, nós precisamos ter um carinho e um respeito muito grande por todos estes profissionais que estão nos recebendo na escola deles. Na escola deles. Não é escolinha. Ah, eu estou indo fazer um estágio na escolinha. Não menospreze, não diminui o trabalho nem do outro e nem o trabalho que nós estamos querendo desenvolver como professores. Então, eu cheguei lá, eu coloquei um exemplo aqui. O que eu coloco no meu diário? Ao final de cada dia, no campo do estágio, o estudante deverá elaborar um relatório das observações, participantes e da regência. No caso do meu primeiro ano, eles não fazem regência, eles não vão dar uma aula, eles vão fazer observações. Então, eles vão anotar tudo o que está acontecendo ali. Este relatório vai ser entregue ao supervisor, que vai analisar as anotações para comentá-las. Quem que é o supervisor? O supervisor é a professora ou o professor que está te recebendo lá na escola. Então, ele vai receber o seu relatório para poder fazer uma avaliação do final do seu estágio. Se o seu estágio é de um dia apenas, por exemplo, uma visita ao ILES, você leva a sua carta de apresentação e uma folha que é a ficha de avaliação. Você terminou de participar, ele preenche ali que você cumpriu tudo que deveria ser feito, assina, carimba e te entrega de novo a sua ficha de avaliação para você entregar para o seu professor orientador de estágio, que no caso sou eu ou os outros professores do colégio onde você estuda. Bom, vocês devem escrever isso aqui diariamente ou semanalmente. Então eu coloquei aqui alguns pontos para poder ajudar no relatório do diário de campo. Por exemplo, a rotina da aula. Como que foi a aula que você observou? Como que a escola funciona? Se você está indo numa escola 30 horas, 40 horas, 50 ou 60 horas, significa que você vai muitas vezes. Então, coloca diário de campo 01. Dia tal, seja bem organizado. Aí você pode dizer, hoje a rotina da aula funcionou da seguinte maneira. Quais são os elementos que te chamaram a atenção neste dia? Por quê? O desenvolvimento dos alunos nas diferentes salas. Você passou por salas diferentes durante este estágio? Relate como foi cada sala. O que você percebeu acompanhando essas crianças? O que chamou a sua atenção? Por quê? A caracterização do grupo de alunos. Qual é a série que eles estão? Qual é a característica que marca este grupo que você está acompanhando? Lembrando que você também é uma estudante, mas agora você está numa outra situação, acompanhando, observando um outro professor trabalhar, aprendendo com ele a administrar uma sala, a ser professor também. Atividades a serem desenvolvidas. Por exemplo, o professor passou uma atividade, então você tem que comentar estas atividades que o professor está trabalhando com a turma dele. Você pode considerar a metodologia do docente, ou seja, do professor, quais são as estratégias que ele utilizou. Lembrando de um detalhe importante: você está na escola para aprender, para trocar experiência, jamais para vigiar, jamais para falar mal do professor, jamais para julgar ou criticar a atitude do professor e da escola que está nos recebendo. Então nós temos que observar bastante os pontos que são importantes para serem descritos. Como que foi organizada a atividade, como que o professor se relaciona com o aluno, como que o aluno se relaciona com os outros alunos e com vocês que estão ali fazendo uma prática docente ou o estágio de vocês. Quais elementos positivos que chamam a sua atenção?
É provável que surja no decorrer do processo alguns pontos que não sejam positivos. Não deixem esses pontos escritos de cara. Você pode me procurar, você pode procurar o seu professor na escola e falar: olha, aconteceu uma situação, é uma situação um pouco chata, eu gostaria de conversar com o professor. Fale comigo, eu vou lá pessoalmente na escola junto com você para a gente poder resolver as situações que fogem ao controle, porque muita coisa pode acontecer no decorrer deste processo. Mas vocês evitem baterem de frente com os professores, com a escola, escutem, silenciem, tragam para a gente e a gente vai resolver junto caso aconteça alguma coisa que estava fora do nosso planejamento. Lembrando que tudo isso aqui são apenas sugestões que vocês podem seguir para escrever. Vocês podem trazer outras observações. Daí, eu coloquei aqui diário de campo número 1, a série, a turma, a escola, quem é o professor, a regente, o horário que você entrou, o horário que você saiu. Lembrando, você está fazendo uma prática e você tem um horário para entrar e sair. Não pode chegar nem atrasado e não pode sair mais cedo, sem autorização do professor regente e da diretora da escola. Você está cumprindo horas ali naquele lugar e deve cumprir da melhor maneira possível. Eu coloquei um exemplo aqui bem simples para a gente poder começar um relatório. No dia de hoje eu cheguei ao colégio antes do combinado para me ambientar com o lugar. Foi o primeiro dia, fui apresentado para a coordenação e direção. Elas me receberam muito bem, me levaram para a sala de aula para eu fazer a minha observação de campo. As crianças, eu estou contando na minha cabeça como que foi o meu dia que eu fui lá fazer a minha prática. Você vai contar e você vai escrever o seu diário. Lembrando que isso deve acontecer após cada dia que você for lá. Leve um papel e uma caneta. Tome nota constantemente durante o dia. Não deixe passar nada. Não fique ali parado sem fazer nada. Pergunte ao professor o que você pode fazer para ajudá-lo. Tome notas no seu caderno do que está acontecendo. Se você não tiver condições de anotar no momento, porque o professor solicitou sua ajuda, ao sair do colégio, pegue o seu telefone, se você tiver, e grave um áudio de WhatsApp mesmo, mande para você, para uma outra pessoa, e falando: olha, hoje no colégio, grave o texto do que aconteceu para você chegar em casa e passar a limpo. Mas não deixe acumular esta atividade. Ela é importante ser feita diariamente. Eu fui colocando aqui uns 10 exemplos para vocês fazerem isso aqui cotidianamente. Então, o que eu tenho que fazer após a visita aos colégios? Um relatório diário. O relatório é simplesmente isso. Dentro deste documento, eu deixei aqui escrito anexos, documentos, não mexer. Isso para os meus alunos. Outros podem mexer do jeito que quiserem. Mas aqui eu coloquei algumas informações importantes. Por exemplo, o que é um memorial? Já que eu quero trabalhar a ideia de um memorial com os meus alunos, e este vídeo aqui também é uma aula que eles vão poder e que vocês vão poder visitar quantas vezes tiverem dúvidas. Então aqui, vamos lá. O que é um memorial? Tem algum texto aqui, vou passar por este texto para ajudá-los a compreender. Constitui uma autobiografia, configurando-se como uma narrativa simultaneamente histórica e reflexiva. Estou contando a minha história, mas eu não estou contando a minha história de uma forma muito seca. Estou colocando também algum sentimento de que eu observei, como foi a minha relação. Deve ser composto sob a forma de um relato histórico, analítico, crítico, que dê conta dos fatos e acontecimentos que contribuíram ou que constituíram a trajetória acadêmico-profissional de seu autor. Você tem que lembrar, você é um aluno, você um estudante que está ali no colégio tendo uma formação docente e está tendo uma oportunidade de conhecer uma outra realidade, aprender com esta outra realidade. Então você tem que construir essa sua história dentro do seu memorial. Deve dar conta também de uma avaliação de cada etapa, expressar o que cada momento significou, as contribuições ou perdas que representou. O que isso está contribuindo para você? O que você percebe ao fazer a sua prática nos colégios
que isso melhora para você? Ou o que que isso traz de reflexão para você pensar? Será que é isso mesmo que eu quero? Ser professor de criança? Ou caminhar por esta via de docência, depois poder fazer uma pedagogia mais para frente? Você tem que se situar dentro deste relatório constantemente. Ou seja, tem que se assumir dentro do texto. Este texto vai ser tanto o seu diário de campo quanto os relatórios extras que você está fazendo também sobre o memorial. O memorial não parte de uma atitude previamente formulada, ele é, pois, um meio para o cursista expressar sua história no curso. Nele pode resgatar a relação com aprendizados anteriores, valores, cultura, sobretudo conduzir uma reflexão sobre a realização dos objetivos do curso e a sua prática. Vejam, é um momento de constante avaliação. Avaliação do curso, a minha avaliação como estudante, a minha avaliação como vocacionado em ser um professor. Ou seja, o memorial é um meio para nos conscientizar do que nós estamos aprendendo ou de como nós fazemos as coisas e de quais são as consequências que este trabalho todo vai trazer para a minha vida, tanto física, quanto emocional, quanto profissional, etc. Então é importante salientar que o memorial não resulta só em nota, entretanto, é uma condição fundamental para a conclusão de cada módulo do curso e a sua certificação. Se você não fizer o seu memorial e entregar ao final de cada etapa e o memorial completo ao final do ano, você não tem como ir para a série seguinte ou ser aprovado no curso. Precisa de concluir esta parte também do curso, que é a elaboração do memorial, e por isso nós estamos nessa disciplina que é prática de formação. Para o tutor, é uma fonte para compreender o cursista, suas dificuldades, os problemas que o material de estudo pode conter e uma referência para o estudo adequado da tutoria, isto é, para ajudar os cursistas. Quando eu leio o memorial de vocês, eu passo a ter uma experiência, não somente dos meus alunos que eu convivo semanalmente ali dentro do colégio, mas abre para mim um leque, um mundo de possibilidades. Vocês estão tendo contato com dezenas de escolas que estão trazendo para mim experiências novas e eu estou percebendo como que o meu trabalho também pode ser melhorado, ressignificado, reciclado, ou seja, eu também estou aprendendo junto com vocês. É uma troca constante. Então, como o próprio nome sugere, estou lendo aqui para vocês, para a gente poder fazer essa formação, memorial é a memória de todos os trabalhos realizados pelo estudante durante uma disciplina ou durante todo um curso. Então, aqui nós vamos repetir alguns conceitos para falar que nós vamos ter que registrar trabalhos, atividades, provas, relatórios, experiências, resumos de textos, registros de visitas, como eu falei, visita ao ILES, visita à PS Down, visita à APAI, visita a algum outro tipo de instituição. Tudo tem que ser registrado. A produção é para nos ajudar, então, a avaliar constantemente o nosso trabalho como estudantes, como professores, enfim. Alguns quesitos mínimos têm que ser observados. Vocês perceberam que eu deixei uma estrutura montada para vocês. Ela tem uma capa, ela tem o nome da instituição, o nome do curso, o módulo que vocês estão, a série, o nome do orientador de vocês, o título do trabalho, o nome do aluno, local e data. São questões da ABNT. Então, nós precisamos seguir algumas regras. Tem que ter um sumário, uma introdução, o corpo do memorial que está sendo construído, que eu estou mostrando para vocês agora, e depois uma conclusão. Esse memorial, ele não é possível ser feito em uma semana, em um mês apenas, em 3 meses. Ele é a construção de todo o ano letivo. Então, elementos que nós vamos colocar, como eu deixei lá em cima, agradecimentos, dedicatórios, isso é opcional, mas os outros elementos, eles são obrigatórios e eles precisam aparecer aqui. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Eu deixei aqui tópicos que vocês poderão depois visitar. Por exemplo, texto produzido no primeiro dia de aula, narrando suas experiências em relação ao curso. O professor deu uma dinâmica no primeiro dia de aula. Anote, então, dia tal. Coloque tudo por data, que vai ficar tudo mais fácil para você saber qual é a ordem.
que eu coloco as atividades? Coloque na data que o professor passou. Ele pediu que vocês fizessem um registro de autobiografia. No dia tal, o professor solicitou um registro de autobiografia. Aí depois registre a sua autobiografia. Fichas de resumos dos livros, artigos indicados pelo seu professor, resumos, registros gráficos, tabelas. Vejam, tudo que acontecer dentro do colégio, nesta disciplina e na prática de vocês no colégio que vocês estão indo fazer o estágio de vocês, deve ser registrado. Diário de bordo, diário de campo, vocês podem chamar o nome que vocês quiserem, mas vocês não podem deixar que esse diário não aconteça semanalmente. Pode ter momentos que a gente vai ficar um pouco frustrado em querer colocar coisas que não aconteceram, ou eu tinha preparado uma emoção, uma expectativa para uma visita e cheguei lá, foi muito diferente, ou foi ruim, ou surpreendeu a minha expectativa. Deixe isso tudo registrado para a gente trocar experiências depois. Então, neste curso de formação, vocês estão tendo essa oportunidade, então, de fazer aqui um memorial de vocês. Vários outros cursos também passam por isso. Estou mostrando para vocês o que é, como fazer e alguns detalhes que vocês podem introduzir. Uma coisa interessante é pegar algum memorial de algum colega do ano passado, do ano retrasado, ver como é que ele fez, perguntar para os colegas que já passaram por esta etapa, perguntar como que foi. Isso aqui se assemelha muito à produção de um trabalho de conclusão de curso, né? Geralmente as pessoas ficam muito tensas, só que deixam para fazer sempre ao final. Isso aqui tem que ser feito no dia a dia. Por isso que eu gosto de chamar de diário de campo, né? A gente vai fazendo isso aqui diariamente. Bom, normas para a prática de formação. No caso, essas normas aqui são só para o IEL. Então, cada colégio vai ter as suas normas. Aqui, então, eu tenho a quantidade de horas mínimas que vai ser trabalhadas em cada série, a carga horária e como que isso aqui vai ser avaliado. Como que eu vou avaliar, que nota que eu vou passar sobre cada isso. Você poderá ler isso aqui com calma depois. E você poderá tirar suas dúvidas com o professor em sala de aula. Depois, eu deixei aqui orientações da Prefeitura de Londrina para estágio. Durante a pandemia da Covid-19, a Prefeitura Municipal de Londrina deixou algumas regras para poder, então, serem feitos estágios. Eram feitos de forma remota, mas agora, no ano de 2022, os estágios voltaram todos a serem presenciais. Eu deixei estes documentos da Prefeitura de Londrina para facilitar o acesso e o encontro com os documentos que eles exigem para que o estágio seja feito nas escolas municipais. Bom, vocês podem ler isso aqui com calma. Tem orientação, inclusive, de como eu entro no portal para fazer o cadastro como aluno estagiário. Minha sugestão é que você converse com o seu professor para que ele faça isso com você, para que você não faça isso sozinho. Os meus alunos, nós fizemos isso juntos. Eles preencheram essa documentação. Eu peguei aqui em cada link da prefeitura, são 3 documentos. Eles preencheram os documentos para mim e eu fiz a postagem de todos os documentos. Inclusive, é mais fácil para a pessoa responsável da prefeitura pegar todos os documentos de uma só vez e fazer a liberação ou aprovação do estágio. E o seu professor ele pode fazer isso junto com você. Bom, tem aqui a explicação como entra no site da prefeitura para você fazer tudo isso. Depois eu deixei links, por exemplo, declaração de passagem. O que é uma declaração de passagem? Os alunos estudam pela manhã, no meu caso, e fazem a prática de formação à tarde. Então, eu tenho que elaborar uma declaração de passe para que este meu aluno possa levar no órgão competente e receber a passagem para ele ir no contraturno. Ou ele ir lá no colégio em que eu estou, ou ele ir para o colégio que ele precisa fazer a prática dele. Eu sempre peço para o aluno tirar uma foto de todos os documentos para depois anexar aqui no memorial. Ah, professor, eu esqueci, entreguei a minha declaração de passe lá na prefeitura ou no órgão responsável e eles não me devolveram. Tudo bem, não tem problema. Mas a partir de agora, então, fique atento. Recebeu uma declaração do seu professor? Isto é um documento. Tire foto e cole aqui no seu memorial. Outro ponto, carta de apresentação. Esta carta tem que constar aqui.
Quantos colégios você foi? Colégios particulares? Colégios municipais? Quais? Quantos? Tire uma foto de cada carta de apresentação e cole aqui. Carta de apresentação eu mando para quem vai para as escolas particulares. Para quem vai para a prefeitura, eles têm que ter toda aquela documentação. Também deixei aqui fichas de estágio com assinatura da supervisora do colégio. As fichas, duas coisas. Antes de eu falar das fichas, ou é carta de apresentação ou é documento da prefeitura. A carta de apresentação é simples. É um documento onde eu falo, olha, fulano é meu aluno aqui no colégio, especifico bem detalhadamente, entrego para ele, assino, carimbo, ele leva na escola. Agora, quando é uma escola municipal, tem que ter aquelas documentações que eu mostrei ali no documento anterior, que nós temos que anexar no SEI da prefeitura. Fichas de estágio é as fichas que ele vai levar para o estágio. Duas fichas. Uma de presença. Todos os dias que você for ao estágio, você tem que levar a sua ficha de presença e escrever acompanhei a professora, por exemplo, Rosana, no primeiro ano B. Pede para ela assinar na frente. A ficha você assina e ela assina. Ao final do seu estágio, você vai entregar para ela uma ficha de avaliação. Há professores que gostam de fazer uma ficha de avaliação por dia, que seria a mesma ficha da presença. Ela assina como que você esteve presente ali e já diz como que foi o seu comportamento ali, como que foi a sua participação. Cada professor vai trabalhar de uma forma diferente, mas ao final das contas, tudo é uma coisa só. Você precisa da presença registrada diariamente e ao final do estágio de uma ficha onde a professora que te recebeu, mais a diretora, vão assinar e carimbar, certificando que você concluiu o seu estágio ali e vão fazer uma avaliação sobre a sua participação. Aqui, documentação para a prefeitura, eu já tinha falado. No lugar da carta de apresentação, vocês vão colocar aqui, então, os documentos da prefeitura. E deixei referências, indicações bibliográficas aqui, de onde eu tirei alguma destas ideias, enfim. Bom, pessoal, uma coisa que ficou clara, que tem que ficar clara, é que este documento tem que ser feito diariamente, semanalmente, até o final do seu curso. Agora, então, nós vamos dar uma pausa e entrar lá no Classroom para a gente ver como que eu vou postar para o meu professor. Bom, se o seu professor pedir o seu memorial impresso, não tem o que fazer. Você vai digitar ele no Word, vai preparar dentro deste mesmo formato, imprima e entregue para o seu professor. Mas a partir do primeiro ano do curso de formação docente, que começou agora em 2022, os memoriais são digitais. Então, nós temos que fazê-lo em Word, deixá-los preparados aqui no Word e entregar de forma digital para o nosso professor. Por isso que eu estou trabalhando com vocês a ideia do Google Documentos, porque eu abro aqui no computador da escola, abro pelo meu celular, só que tem que tomar muito cuidado quando a gente for abrir pelo celular, para ele não desconfigurar. Então é muito simples a gente achar que o celular é mais fácil, e é mesmo, porque a gente está com ele na mão, a gente começa a digitar e de repente desconfigura o nosso trabalho. Eu tenho que fazer o download desse trabalho em um computador depois e tentar organizar. O trabalho é dobrado. Então vamos tentar não abrir no celular ou abrir o mínimo possível para fazer um ajuste ou outro e não digitar texto. O que eu preciso agora? Imagine que eu já preenchi tudo isso que eu mostrei para vocês. Agora eu preciso entregar para o meu professor. A pergunta é: como que o meu professor quer este trabalho? No meu caso, eu quero o link. O link que eu esteja autorizado. Quando eu abro aqui o meu memorial, neste botão compartilhar, eu já mostrei para vocês, adicione pessoas e grupo, eu adicionei o e-mail do meu professor. No caso aqui, eu adicionei o meu próprio e-mail para mostrar para vocês como que eu faço. E depois eu venho aqui, copiar link. Clico aqui em copiar, link copiado, concluído. Bom, depois de ter copiado o link, agora é fácil, eu encaminho para o meu professor.
você pode encaminhar para ele por e-mail ou você pode encaminhar pelo Google Classroom. No meu caso, eu sempre peço pelo Google Classroom, mas o seu professor pode pedir por e-mail, por WhatsApp, etc. Então fica aí a critério de como é mais fácil. Ou se o seu professor quer receber o arquivo em Word, baixa o arquivo em Word e manda para o seu professor também. Só que utilizar o Google Documentos vai facilitar a nossa vida, porque no momento que o aluno me manda o link dele do Google Documentos, eu posso fazer alterações, eu posso corrigir alguma coisa, eu posso escrever ali e em tempo real ele pode trabalhar junto comigo, de onde ele estiver, da casa dele, do trabalho, da escola, entendeu? Fica mais fácil para a gente. Então agora vamos para o segundo momento, lá para o Google Classroom. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos dentro do Google Classroom de uma estudante para poder fazer a demonstração. Quando ela entrar aqui dentro da sala de aula dela, ó, chamada Prática de Formação, vai vir aqui no link Atividades, que aqui fica aqui em cima. Tem aqui escrito Docs, do professor Tiago Lacerda. No meu caso, eu deixei aqui os meus documentos. Quais documentos eu deixei aqui? Deixa eu aproveitar então e mostrar para vocês. Ficha de presença. Como que é cada uma dessas fichas de presença? Que eu comentei anteriormente, mas eu não cheguei a mostrar. Então, a ficha de presença é isso aqui, ó. Você tem todos os dias que você vai ao estágio, você coloca a data, o horário que você entra, quantas horas você ficou ali, o que você fez, a assinatura sua e a assinatura do professor regente. Ao final do estágio, você vai pedir à supervisora do seu estágio para assinar aqui e trazer essa ficha para mim. Mas se você vai num estágio, eu também deixei aqui uma ficha de modelo para você perceber o que... Eu também deixei no mesmo arquivo da ficha de presença uma ficha já preenchida como modelo. Por exemplo, o que eu acabei de falar. O que eu escrevo nas atividades desenvolvidas? Observação e participação na turma tal, com a professora tal. Enfim, só isso. Não preciso de detalhes aqui. Porque lembram? Os detalhes vocês vão colocar para mim lá no diário de campo no memorial. Depois a ficha de avaliação. Aqui tem a ficha de avaliação, já mostro para vocês. Ficha de avaliação, participação, observação, atividades lúdicas, né? Apresentou-se no horário apropriado, está vestido adequadamente, está com jaleco, etc. Depois aqui a professora assina, a diretora da escola assina e você vai trazer para mim. Aqui tem algumas cartas de apresentação, modelos de carta de apresentação, né, que eu poderia mostrar para vocês. Por exemplo, a diretora de tal escola, eu apresento aqui o aluno tal, para o estágio tal, no dia tal, tudo bem documentado, com o dia certo, no horário certo. E aqui eu deixei, então, um link chamado postagem do link de memorial. Você vai clicar aqui, está escrito caro estudante, você precisa entrar no link do Google Documentos, compartilhar o arquivo com o e-mail. Se você tiver dúvida qual é o e-mail do seu professor, pergunte para ele. No meu caso, eu já deixei o meu e-mail bem especificado aqui para o aluno não ter dúvida. Mas se você for aluno do Paraná e tiver o @escola, lá na hora de compartilhar o seu e-mail, você pode deixar assim, qualquer pessoa com @escola pode ver o seu trabalho. Também dá certo. Ou você digita o nome do seu professor, copia o link e cola o link nesta atividade. Vamos fazer o seguinte, então. Como eu estou na conta aqui desta estudante, eu vou fazer como se fosse do zero agora. Não é mais o meu Classroom. Então, eu vou entrar aqui naqueles pontilhados superior. Percebam que eu já estou utilizando aqui o e-mail da Laís, que me cedeu gentilmente a conta para a gente poder fazer essa demonstração. Obrigado, Laís. Nos pontilhados aqui do lado do nome dela, eu vou procurar aqui, então, o Google Documentos. Do mesmo jeito. Já passou, né? Documentos. Abra o Google Docs. Bem-vindo ao Google Documentos. Aqui percebe que a Laís já tem vários trabalhos aqui que ela já fez. Eu vou aqui abrir um documento em branco, ou seja, a Laís entrou, imaginamos que a Laís entrou no link
baixou o modelo de memorial bonitinho no computador dela e agora ela vai abrir aqui. Depois que ela abrir o modelo em branco, ela pode vir aqui, ó, arquivo, abrir. Lembra que nós salvamos na minha pasta, lá no meu Drive? Eu vou fazer o upload aqui. Eu vou procurar lá o modelo que eu salvei na pasta prática de formação. Lembra que eu coloquei memorial dia 15/7. Clico abrir. Ele faz o upload, ou ele vai subir agora do meu computador direto para o Classroom da Laís. E agora o memorial dela está aqui. Ela vai poder agora editar. Eu vou tirar aqui o meu nome para ela não ficar confusa. Vou colocar: coloque o seu nome aqui. E agora ela tem aqui, do jeito que eu mostrei para vocês, o memorial dela para ela também. Só que ela não compartilhou ainda comigo, tá vendo? Porque tem um cadeadinho fechado aqui em compartilhar. Então nós vamos clicar aqui em compartilhar. Tá aqui, ela é a proprietária deste arquivo de memorial, está restrito. Ela pode colocar CEDPR, eu consigo ler normalmente o memorial dela. Ou ela vem aqui e coloca o meu nome, Thiago Eurico de Lacerda, que aí eu tenho certeza que eu serei notificado deste e-mail. Venho aqui copiar link. Lembra que nós temos que copiar o link? Copio o link. Depois que nós copiamos o link, lá no compartilhamento, eu volto para o Google Classroom, na pasta aqui Docs do professor, porque o professor Thiago quer receber pelo Google Drive. Ele não quer receber só pelo e-mail. Então eu clico aqui em postagem do link de memorial, vai aparecer essa atividade, escrito: caro estudante, você precisa entrar no link do Google Documentos, nós já fizemos isso, compartilhar o arquivo com o e-mail tal, nós já fizemos isso, copiar o link e colar aqui. Vamos fazer isso agora. Eu clico em ver atividades. Eu poderia aqui fazer de duas maneiras. A primeira, adicionar um comentário para o professor Thiago Lacerda. Qual o comentário? O link que eu copiei lá. Já mandei o link para ele também. Mas eu posso fazer de uma outra maneira aqui, ó, adicionar ou criar. Tem esse botão. De onde que eu vou adicionar? Eu não estou no meu computador, não precisa mais. Depois que você colocou ele dentro do Google Documentos, ele está no seu Google Drive. Você vem aqui no Google Drive, vai abrir o seu Google Drive, possivelmente no item recente, que é o primeiro botão do Google Drive, já aparece aqui, ó, memorial 15/7. Clico neste memorial e clico em inserir. Depois que eu clicar inserir, ok, o memorial foi postado e eu posso clicar aqui entregar. Entregar, entreguei para o professor. Mas, professor, a aluna não fez o memorial ainda. Como que ela já entregou? Não, ela me entregou o memorial. Agora, neste link que está aqui, quando eu vou clicar no link para mostrar para vocês, ele está aberto para mim e está aberto para a aluna poder trabalhar ao mesmo tempo. Eu sei que ela já me entregou o esqueleto e que ela vai começar agora a editar todos estes documentos aqui, a colocar cada documento dentro do seu memorial. Que este primeiro momento, por mais longo que tenha sido, possa ter ajudado vocês a pelo menos saber onde está o documento, saber mais ou menos como começar e saber onde você vai para visualizar o seu link. São coisas que nós não podemos não saber. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, desta formação, e que isso ajude o memorial de vocês a crescer agora e ser desenvolvido. Um abraço e até o próximo vídeo, quando formos aprofundar sobre outros elementos do memorial. Até mais!